Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Reinaldo, sou um dos colaboradores da casa. Vamos ler aqui uma passagem de Jesus no seu dia a dia. É um livro que eu recomendo a todos, tá? Tem na biblioteca, se não tiver, eles fazem a compra aí. Eles fazem essa compra. E vamos falar aqui, conheça a si mesmo. É comum reconhecermos detalhadamente a vida alheia, mas já conhecemos nossa vida íntima? É comum visitarmos os parentes consanguíneos, mas já visitamos o nosso interior? É comum viajarmos nos períodos de férias, mas já viajamos para dentro de nós mesmos? É comum procurarmos respostas fora de nós, mas já tenhamos procurado dentro? Todos convergem para dentro, tudo converge para nós mesmos. Se ainda não fez, inicie um estudo minucioso a respeito dos seus medos, suas fraquezas, suas mazelas, e descubra qual o seu calcanhar de Aquiles. É um processo lento, mas urgente. Os outros podem nos aconselhar, emitir opiniões sobre este ou aquele problema. No entanto, não se iluda, terá que encontrar sozinho suas próprias respostas. Desejar que um espírito lhe diga exatamente o que fazer é não querer assumir responsabilidades. Orientações espirituais são válidas, mas não é a orientação deste ou daquele espírito que lhe salvará a existência, mas sim aquela voz íntima da consciência que alerta diariamente sobre os erros que comete. Ouça a voz da consciência. Então, uma mensagem interessante para a nossa reflexão. Eu convido a todos a relaxar em suas cadeiras. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer as oportunidades de estarmos aqui reunidos. Pai amado, fonte de amor e bondade, mais uma vez agradecemos esse momento de ter chegado até aqui. Que vós ter permitido nós chegarmos até aqui com todas as nossas mazelas, dificuldades, vícios e defeitos, para que possamos ainda trabalhar a cada dia, nos melhorarmos como espíritos que somos, e confiante em Ti, pedimos a vós que nos ilumine a cada um de nós, e aqueles irmãos que por algum motivo não puderam chegar até aqui, que também seja agraciado pela luz divina. Pai amado, vivamos para aqueles irmãos doentes, aflitos, nas ruas, nos hospitais, aqueles suicidas, aqueles irmãos que estão nas drogas, no vício, para que a luz chegue até eles, na sua consciência, eles possam mudar seus comportamentos, seus pensamentos para o bem, com a força dos bons espíritos. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade
Que a mensagem de hoje toque nossos corações no amor e na caridade. Que assim seja. Bom dia a todos e a todas. Que Jesus, o nosso Mestre, nos inspire agora e sempre. E que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. No livro Plenitude, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles diz: Jesus, portador do equilíbrio pleno, considerava o amor como a causa única para a realização ideal do ser. Jesus, esse ser pleno, que também no livro Jesus e a Espiritualidade, Joana de Ângeles nos convida a crucificar Ele, a crucificar Jesus, trazer Jesus para perto de nós, Jesus companheiro, Jesus psicoterapeuta, Jesus ecologista. O meu nome é Jaci, eu tenho como formação Educação Ambiental. Propus fazer essa palestra por causa de um incômodo que eu tenho e que eu incomodando. Vivemos no nosso momento atual de toda a história da humanidade a crise maior sobre a questão ambiental. Eu faço palestra em algumas casas espíritas aqui da região e observo nas suas agendas que eu não vejo o tema ecologia sendo abordado. Não é somente pela questão do que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, mas a questão do meio ambiente, a questão ambiental, ela vem já de muitos e muitos anos. Então, por eu ser da área, ser espírita, eu me sinto na obrigação de trazer o tema. Vamos trazer algumas coisas aqui, que é algumas pesquisas, alguns estudos, que vamos ver que é alinhado também à doutrina espírita. Não estou aqui para fazer críticas, e sim para trazer sugestões e apresentar aquilo que acontece no nosso planeta hoje. Então vamos iniciar. Primeiro, esse livro aqui, que é do André Trigueiro, jornalista, ambientalista e espírita. Ele escreveu a sua primeira edição. Essa edição é uma edição revisada e ampliada. Ele lançou na Bienal do Livro, ano passado, em São Paulo, Espiritismo e Ecologia. Algumas coisas que estão aí, eu tirei desse livro, algumas coisas são pesquisas que eu fiz e algumas coisas são experiências minhas. Então fica aí a sugestão para a leitura desse livro. Ecologia, ela vem de duas palavras, junção do grego. Oikos, casa, e logos, estudo. Ou seja, estudo da casa. Essa casa, que quando Jesus também aqui esteve, ele nos trouxe uma informação. Há muitas moradas na casa do Pai. E uma dessas moradas é o planeta Terra. É essa casa que nós precisamos estudar para que a gente possa cuidar, para que a gente possa fazer com que ela seja habitável, para que a gente possa continuar com ela habitável. E a responsabilidade de cuidar dessa casa, de estudar essa casa e cuidar dela é nossa, porque somos nós que estamos aqui encarnados neste momento. Somos nós que temos a responsabilidade de cuidar dela. Portanto, nós temos, eu digo até com obrigação, como espíritas também, mas acima de tudo, como seres humanos, que precisamos cuidar da nossa casa. Allan Kardec e Hankel. Hankel é um biólogo
naturalista alemão. Em 1857 foi o lançamento do Livro dos Espíritos. Em 1866, Rankin cunhou a expressão ecologia. Ou seja, 9 anos depois que Kardec havia lançado o Livro dos Espíritos, Rankin ele trouxe a palavra ecologia, a expressão ecologia, que nós já demos ali o significado acima. Portanto, Allan Kardec e Ernest Rankin, eles eram contemporâneos. Eles não têm notícia se eles se conheciam, mas eles, um na França e o outro na Alemanha. Cientistas estão unânimes em dizer que, neste momento, nós experimentamos uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Então, é por isso que precisamos de fazer as reflexões que vamos fazer aqui. O IPCC é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e eles sempre lançam, se eu não estiver enganado, 3 vezes ao ano, eles lançam um relatório. São mais de 50 cientistas do mundo. E esses relatórios, principalmente nos últimos que tiveram, apontam que o ser humano, nós, seres humanos, somos os responsáveis por aquilo que está acontecendo no nosso planeta neste momento. Não se trata de uma fatalidade, não se trata de um castigo divino ou outra razão mística qualquer. Estamos hoje sofrendo os efeitos das escolhas que fazemos no nosso dia a dia. O que a gente tem é o efeito. O que aconteceu, está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, para citar algo bem impactante para nós, ali é o efeito. A causa nós vamos estar trazendo aqui, porque o efeito é as escolhas que nós fazemos na questão do nosso dia a dia. Se nós somos a causa dos problemas, também é verdade que as soluções precisam partir de nós. Devemos buscar alternativas, novos conceitos de gestão, uma nova economia, uma nova ética civilizatória baseada na sustentabilidade. Então, nós somos os seres inteligentes aqui neste planeta Terra. O ser humano é o único ser ético existente, é aquele que pensa, é aquele que inventa, é aquele que pode mudar. É aquele que está causando, mas é aquele também que pode resolver o problema. Portanto, nós temos em nossas mãos a responsabilidade de resolver o que está acontecendo no nosso momento agora. O analfabetismo ambiental, ele é bastante grande. E esse analfabetismo ambiental, ele vem causando grandes estragos. Nós vamos trazer alguns conceitos aqui, porque até então, por exemplo, até 2010, quando foi lançada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, Lei 12.305/10, nós tínhamos um conceito de lixo. O que é o conceito de lixo? É aquilo que eu pego e eu jogo fora. Ele não serve mais para nada. E aí nós perguntamos, se eu pegar uma garrafa PET, por exemplo, ela é algo que ela não serve mais para nada? Isso não é verdade. Dá para a gente reaproveitar? Tem tecnologias que pode reaproveitá-la para ela voltar como matéria-prima. Portanto,
ela não é algo que nós jogamos fora e não vale mais para nada. Então vem o conceito de resíduo. Resíduo é o que você conhece como lixo, mas na verdade, resíduo é tudo aquilo que pode ser reaproveitado. Seja seco, quando nós falamos é isso aqui, seco, né? Metal, papel, então isso é resíduo seco. Então, resíduo seco, a gente faz reciclagem. A gente recicla, a gente separa. Depois a gente fala um pouquinho mais disso. O orgânico, o que é o orgânico? É o resíduo molhado que a gente chama. Resto de comida, resto de legumes, casca de ovo, borra de café. Isso são orgânicos. Lembrando que mais de 50% dos resíduos que nós geramos nos nossos lares, nas nossas casas, é resíduo orgânico. Está na faixa de 51%. Vamos colocar a metade, né? Então, o único lixo verdadeiro é o rejeito. Aquele material que não pode ser reaproveitado de forma alguma. Voltando na questão aqui da compostagem. A compostagem, como que eu reaproveito esses meus resíduos orgânicos? Coloco eles em um recipiente e eu faço uma coisa que chama compostagem. Pode ser com minhoca, pode ser sem minhoca. Pesquisem algumas regrinhas para se seguir quando você faz em casa, porque senão ela pode dar o tal do mau cheiro. Mas fazendo corretamente, você transforma aquilo que ia para o lixo, aquilo que ia para o aterro, em adubo. Adubo dos melhores que se tem para as nossas plantas. Então, é importante a gente lembrarmos que a gente pode não jogar nada de orgânico fora. Então, podemos transformar em adubo do qual nós podemos aproveitar, e tem pessoas que até fazem renda com isso. Então, é importante a gente saber disso e é importante que a gente pratique isso. Então, resíduo orgânico indo para o aterro, ele provoca um dos mais terríveis e responsáveis pelo aquecimento global e pelo efeito estufa, que é o gás metano. Quando a gente passa daqueles lixões abertos ou não abertos, a gente olha assim, está saindo muitas vezes, está pegando fogo. Aquilo é gás, é o gás que nós usamos lá na nossa casa dentro do botijão. Tem pessoas que têm tecnologia agora para pegar, captar aquele gás e usar. Então, aquilo quando vai para a atmosfera, aquilo prejudica o meio ambiente. É um dos principais gases mantém malefícios no meio ambiente, que causa efeito estufa, que causa aquecimento global que estamos vivendo agora. Então vejam só que uma pequena atitude, uma simples atitude dentro de casa, eu colocar um baldinho do lado da pia da minha casa e separar o resíduo orgânico, e dentro da minha própria casa eu transformar ele em adubo e não deixar que ele vai para o aterro e não deixar que ele vire um gás metano que vai fazer com que aqueça o nosso planeta. Isso é maravilhoso. Então vejamos como existem possibilidades. Eu disse aqui no início que nós viríamos trazer sugestões para que a gente possa fazer o nosso planeta ficar melhor. O Brasil produz, em média, 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos
todos os anos ocupam o 4º lugar no ranking mundial. Primeiro, Estados Unidos, segundo, a China e terceiro, a Índia. Isso nos traz um alerta para a urgência de implementar práticas de consumo consciente, reciclagem e redução de geração de resíduos. Como sociedade, temos um papel a desempenhar na proteção do meio ambiente e na construção de um futuro mais sustentável para as gerações futuras. Falamos tanto das gerações futuras, falamos dos nossos filhos e netos, mas precisamos cuidar agora deste planeta para que eles tenham um mundo melhor. Mas é importante lembrarmos que somos espíritas, somos reencarnacionistas, portanto, se cuidarmos do planeta agora, estamos cuidando para nós mesmos quando aqui nós reencarnarmos, quando aqui nós retornarmos, quando aqui nós estivermos novamente. Por isso, temos que cuidar de um planeta, não só para nossos filhos e netos, mas precisamos nos cuidar educar nossos filhos e netos para que eles possam cuidar deste planeta. E que este planeta, mais à frente, vamos estar aqui de volta para podermos desempenhar os papéis do qual nós assumimos na espiritualidade, do qual nós assumimos perante Deus, do qual nós assumimos perante nós mesmos, para que a gente possa avançar e chegarmos à perfeição relativa, do qual é o objetivo de todos nós. Quando nós falamos em consumo, isso aqui é os 5 R's, isso vocês encontram por aí, né? É muito comum. É o repensar, recusar, reduzir, né? Reutilizar e reciclar. Então, é importante a gente sempre estar isso aqui, é uma ferramenta de educação ambiental que nós usamos, né? Não vou aqui falar de cada um, né? Mas o repensar, o recusar, o reduzir, o reutilizar e o reciclar. O reciclar, ele vem por último. Por que o reciclar ele vem por último? Porque se eu repensar o meu consumo, se eu recusar aquilo do qual vai causar impacto no meio ambiente, lembrando que desde quando nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, nós causamos impacto no meio ambiente. A questão é, qual é o impacto que eu estou causando? Então, o recusar é importante. O reduzir, através da reciclagem, através do reaproveitamento. Reutilizar é o reaproveitamento. Então, se eu faço tudo isso aí, se eu fizer tudo isso aí, vai diminuir menos para a reciclagem. Por isso que o reciclar, ele está aqui por último. Tem uma questão que está principalmente nesses últimos anos, que em estudos apontam a questão do plástico. Principalmente do plástico único. O que é plástico único? Plástico único é aquele que eu uso e eu jogo fora. Me desculpem, mas, por exemplo, 25 de março não tem compromisso nenhum com o meio ambiente, porque a maioria das coisas que você compra e joga fora, isso não tem compromisso com o meio ambiente. Então, a questão do plástico está tendo o microplástico. O microplástico, como o nome diz, é micro. Nós usamos tanto, surramos tanto que ele virou micro. Na verdade, ele já virou nanoplástico. Estudos apontam que já foi encontrado plástico no leite materno, na placenta, no esperma, na nossa corrente sanguínea, ou seja, no ar. Isso são estudos apontados que indicam
isso, a questão do microplástico. Pesquisem para poderem ter mais informações sobre isso. O plástico, neste momento, está sendo uma das coisas mais prejudiciais ao ser humano. É só nós observarmos que tudo que nós vamos comprar tem plástico. É só olharmos em qualquer lugar onde nós vamos ver que existe o plástico. O plástico ele está presente no nosso dia a dia e é importante que nós possamos evitar, usar o menos possível, né? Vamos ao supermercado, evitar a sacola plástica. A sacola plástica nas praias mata as tartarugas. A sacola plástica, aliás, lembrando do mar, 80% do lixo do mar é lixo terrestre. Apenas 20% do lixo do mar é próprio do mar. Então, e o plástico é o grande vilão de tudo isso. É ele que está causando tudo isso. Então, a questão, vai para o supermercado, levamos a sacola retornável, vamos evitar a sacola plástica, vamos evitar os copos plásticos, vamos evitar as embalagens plásticas, vamos substituir isso por outras embalagens. Tem alternativas? Sim, é claro que tem alternativas. Pode ser que dê um pouco mais de trabalho? Sim, pode ser. Mas nós precisamos novamente, de novo, construir um mundo melhor para que a gente possa viver aqui. Então, o plástico, ele é algo que nós precisamos ir abolindo, principalmente o plástico único. Copinhos, né, garfinhos, aqueles negocinhos que a gente mexe o café, enfim, né? Aquilo a gente pega, tchum, mexeu, tchum, aqui na boca, tchum, no lixo, descarte. Então, vamos evitar usar esse tipo de plástico, porque isso está causando grandes problemas no nosso país, no nosso mundo, no nosso planeta. Gostaria de falar um pouquinho dos nossos irmãos e das nossas irmãs catadores de recicláveis, que são aqueles nossos irmãos que caminham pela rua, uns com carrinhos, outros arrastando, né, um saco no meio da rua, outros colocando nas costas. E nós observamos que esses nossos irmãos e nossas irmãs, eles têm uma questão social bastante complicada. É claro que o ideal seria que tivessem cooperativas para que esses nossos irmãos e irmãs trabalhassem junto a esses órgãos para que pudesse dar para eles uma vida mais digna, um salário melhor, porque aqueles que vivem na rua vivem disso. São cerca de 800 milhões a 1 milhão de irmãos nossos e irmãs nossas que fazem uso dos recicláveis, que muitas vezes, quando nós não temos coleta seletiva na cidade, como é o caso da nossa cidade, que eles vivem e pegam esses nossos resíduos. Um detalhe, quando nós chamamos resíduo, que é reciclável, é aquele, lembram que a gente falou de seco. Ele não pode estar sujo. Eu não posso colocar comida junto com o reciclável que eu vou colocar lá. Porque aquilo, o úmido, ele contamina aquele reciclável. E aí ele passa a ser não reciclável. E os nossos irmãos e irmãs vivem disso. Quando vai também para as cooperativas, lá também entra como rejeito. Então, mesmo que não tenha coleta seletiva na cidade, como é o caso da nossa cidade aqui, separem, porque quando esses irmãos chegam, está separado. Sabemos que eles pegam aquilo que tem maior valor, porque aquilo é um negócio para eles. Então, por isso da importância de cobrarmos de políticas públicas, de termos
aqui na nossa cidade ou qualquer outra cidade que não tenha, coleta seletiva que seja colocado e seja aplicado, para que a gente possa ter uma cidade mais sustentável. Então, é importante a gente lembrar desses nossos irmãos aí que vivem isso. Consumo consciente, né? Quando a gente fala em consciente, é consciência, né? Eu ter consciência daquilo que eu estou usando. Francisco Cândido Xavier tinha uma frase: para que eu quero tantos pares de sapato se eu tenho apenas 2 pés? E às vezes eu fico imaginando, que às vezes eu já ouvi, fulano de tal tem 300 pares de sapato. Eu paro e fico pensando, para que uma pessoa quer 300 pares de sapato? O ano tem 365 dias. Ela usa 1 par de sapato por dia? É muito sapato. E quantos irmãos e quantas irmãs estão andando descalços por aí? É importante a gente lembrar disso. Não é possível viver sem consumir. Não é possível viver sem consumir. É óbvio que nós precisamos consumir. O nosso corpo físico, ele precisa de comer, de beber, de vestir, sim, de se sustentar. Precisamos cuidar do nosso corpo físico, né? Então, nós precisamos, porque a gente precisa viver. Esse é o consumo. Já o consumismo remete ao excesso, exagero e ao desperdício dos recursos naturais. Porque quando nós, por exemplo, quando nós reciclamos, por exemplo, uma folha de papel, nós estamos evitando, porque aquela folha de papel, ela vai se tornar uma outra folha de papel. Então, nós estamos evitando com isso que derrubem árvores para fazer o papel, estamos evitando com isso que gastem energia elétrica para fabricar da mesma quantidade para fabricar o papel, estamos evitando transporte que joga dióxido de carbono na atmosfera, que é um dos gases mais poluentes também, que ele vem da gasolina e do óleo diesel. Portanto, aqueles que puderem, que tenham um veículo, que puderem usar veículos que fazem uso do álcool, esse é a melhor alternativa que existe. Então, veja quantas coisas nós evitamos, né? Quantos recursos naturais nós vamos preservar se nós, por exemplo, na folha de papel do qual eu dei o exemplo, mas muitos outros que são reaproveitáveis, muitos outros que vão para a cadeia, que são da cadeia de reciclagem, que também tem tudo essa mesma metodologia. Estamos evitando aí desperdício e gastar recursos naturais, né? No livro dos Espíritos, nós temos aqui a lei de conservação e nós temos lá na questão 703, 704, 705, 706 e 7 e 17. Lei de conservação, terceiro livro, Leis Morais, aonde se fala, quando falamos em consumo e consumismo, trazendo para o Espiritismo, estamos falando de supérfluo e de necessário. Necessário, consumo consciente, supérfluo, consumismo. E vamos lá para nós vermos o que a doutrina nos fala. Livro dos Espíritos, questão 705. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Lembrando que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, onde Allan Kardec perguntava e questionava e a espiritualidade respondia. Então, ali acima, 705 é a pergunta. Allan Kardec perguntando:
E a espiritualidade respondendo. A resposta é a seguinte: é que ingrato o homem a despreza. Despreza, né, a terra. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é o resultado da sua imperícia, ou se soubesse, ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta lhe basta a todas as necessidades, é que ela emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto, acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Isso é doutrina espírita. Quando ele fala aqui do necessário, necessidades factícias, principalmente nos últimos tempos, eu venho refletindo bastante sobre isso. Porque também eu sou um aprendiz. Eu também, não é porque eu sou da área que eu não cometo erros e cometo e ainda vou cometer, continuo cometendo erros. Mas ultimamente eu venho refletindo bastante sobre isso. E venho observando que nós, seres humanos, precisamos de tão pouco para viver. Nós, seres humanos, precisamos de tantas coisas, poucas coisas materiais para viver. Observe, faça uma observação à sua volta. Olhe aquilo que você está, como que você está fazendo. Veja que aquilo que você está comprando, se realmente você está precisando. Isso é consumo consciente. Veja que aquilo que você está consumindo, qual o impacto que ele está causando no meio ambiente, na nossa casa, no nosso planeta Terra. Com os recursos naturais que estão sendo ali usados. Nós não temos um outro planeta, nós temos só esse. Nós não temos planeta B, nós temos só esse, precisamos cuidar dele. Então, é importante que a gente reflita naquilo que nós estamos fazendo, no nosso comportamento no nosso dia a dia, no nosso comportamento no nosso cotidiano, daquilo que me é necessário e daquilo que me é supérfluo, daquilo que é consciente e daquilo que é inconsciente. É importantíssimo, porque essa questão do consumo e do consumismo é que o que mais está levando nós no momento que nós estamos. Cientistas dizem que precisamos, neste momento, parar isso. Precisamos mudar o nosso comportamento. Lembrando que na Gênese, Allan Kardec disse: precisamos seguir a ciência. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, no começo da pandemia que se passou, ele mandou uma mensagem e falava, em um dos locais dessa mensagem, ele dizia: siga as orientações sanitárias, ou seja, siga a ciência, mas não recolha a mão que serve. Ou seja, sigamos a ciência, porque lá se comprova, lembrando que doutrina espírita é ciência, que ela também é ciência, e ela
também comprova aquilo que nós observamos na doutrina espírita. Lei de conservação é um verdadeiro tratado de sustentabilidade com os nomes de necessário e supérfluo. Realmente, pegam o livro dos Espíritos e vão lá a partir da questão 702 e vejam que vão ver que é um verdadeiro tratado de sustentabilidade, um verdadeiro tratado sobre a questão do meio ambiente, um verdadeiro tratado sobre a questão da ecologia. Mahatma Gandhi sempre com uma frase. E por falar em Mahatma Gandhi, quando falamos de necessário e falamos de supérfluo, falamos dos recursos, né, da terra, lembrando que os recursos naturais eles são finitos, eles não são infinitos. Muitas vezes usamos eles achando que eles são infinitos. Não, eles são finitos. Estamos tirando da gôndola de um supermercado as coisas, então não estamos repondo, vai acabar, né? Então falamos nisso, Mahatma Gandhi tem uma outra frase que não é essa, é uma outra, que ele diz assim, e que é bem parecida, principalmente com uma que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que se der tempo eu vou ler para vocês. Ele diz assim, a terra dá tudo aquilo que o homem necessita, menos para a sua ganância. Outra frase, seja você a mudança que quer ver no mundo. Comece por você, não se fica se importando com o vizinho. Comece a fazer você nas suas pequenas atitudes. Busque informação. Informação está aí, gente, para todo lado. Né? Acesse, né? Procure-nos, estou sempre à disposição. No final vou deixar aqui o meu telefone. Água. Brasil é o país que detém maior fonte de água doce do mundo. Isso não é privilégio, isso é responsabilidade. Não devemos desperdiçar água lavando o carro, água potável. Lembrando que a água que nós damos descarga lá no vaso sanitário da nossa casa é água potável. Porque a água que chega na torneira da nossa casa é água potável. Eu posso beber, eu posso pegar e beber aquela água. Então ela é água potável. Então vejamos aquilo que nós podemos fazer. Captar uma água, colocar uma bacia debaixo do chuveiro quando está tomando banho e usar aquela água no vaso sanitário. Usar a água, aquela água cinza que nós falamos da máquina de lavar, já vem com sabão, né? Já vem pronta para lavar o quintal, né? Para lavar a calçada. Não precisamos usar água potável para isso, não precisamos usar água limpa para isso. Se moramos numa casa, façamos uma captação com aqueles mini cisternas. Busque na internet, que tem um amigo nosso que ele coloca gratuitamente lá, passo a passo, como fazer uma mini cisterna para captar a água, para que a gente possa usar, não para beber, mas essa água da chuva pode usar para a planta, e aí também pode usar para lavar o quintal, pode usar, enfim. Orgânicos. Orgânico significa sem veneno. Pesquisa, estudo, cada brasileiro come 7 litros de veneno por ano, através da alimentação. É importante a gente saber disso. Vamos procurar, né, agricultura familiar. É mais caro? Será que é mais caro? Será que lá no final da conta ela é mais caro? Será que a gente já viu tantas doenças como nós estamos vendo hoje no nosso mundo? Os ultraprocessados, eles não têm compromisso nenhum. Os ultraprocessados, que tem vários processos, vários químicos, e aquelas embalagens também que eles colocam também não é reciclável. Olha só o tanto de dano que existe.
e que a gente pode evitar, procurando uma alimentação mais saudável, procurando, né, buscar fazer o uso melhor da alimentação. Agrotóxico já falamos, né? Economia circular é uma economia que está sempre circulando, né? Literalmente circulando por aí. Economia circular. Vamos lá? Na prática. De novo, eu não estou aqui para criticar. Eu estou aqui para trazer sugestões. Esse copo é petróleo. Ele foi ali, de repente, cavado um poço de petróleo, talvez na bacia de Campos. Depois ele seguiu, provavelmente, para Santa Catarina, onde existe uma fábrica que usa o químico para fazer esse copo. De lá, foi colocado em cima de um caminhão também. Voltou, como estamos em São Paulo, voltou para São Paulo. No centro de distribuição, ele foi para um supermercado. Na gôndola do supermercado, nós fomos lá e pegamos esse copo e levamos para a nossa casa. Colocamos água dentro, bebemos e amassamos e jogamos no lixo. Isso faz sentido para alguém? Isso para mim não faz o mínimo sentido. Petróleo, o que eu falei foi extração, extraído do petróleo, fabricação lá em Santa Catarina, provavelmente, fabricação, distribuição, consumo e descarte. Economia circular, ela não tem o descarte. Quando chega, ela volta outra vez. Então, por isso que chama economia circular. Então, eu reaproveito, eu reciclo. Então, isso é economia circular. Nós estamos na economia linear. Né? Economia linear. Extração, fabricação, distribuição, consumo e descarte. Então, isso é economia linear. Precisamos fazer adeptos da economia circular. Logística reversa, aqueles, né? Está lá na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, aonde reaproveitam, né? Tem aí empresas que pegam as suas embalagens de volta, né? Temos aí alguns locais que podemos aprender, né? Temos um conceito aí que é a metodologia do lixo zero, chegando no Brasil, não faz muito tempo, está entrando por Santa Catarina principalmente, porque é lá que o pessoal foi para fora buscar essa metodologia, que é o Instituto Lixo Zero no Brasil, que lá também, no Instituto Lixo Zero, tem a Academia Lixo Zero, que tem cursos lá, que é a Escola Lixo Zero, Juventude Lixo Zero, Embaixador Lixo Zero. Eu sou embaixador Lixo Zero, ganhei um curso e fiz esse curso. Então, tem aonde buscar informações, tem aonde buscar onde tem onde se capacitar. Objetivo do desenvolvimento sustentável. Eu não sei se ele está aqui, se ele está ali na frente. Deixa eu ver. Isso, opa. Objetivo do desenvolvimento sustentável. Esse é um programa da ONU que foi lançado em 2015, né? Que tem 17 objetivos aqui, pode observar, né? E com 164 metas para serem atingidas até 2030. É claro que tem muitas aqui que não vai ser, né? Lá do 1 lá, né? Erradicação da pobreza, enfim, e aí vai aqui no final, parcerias em prol das metas, ou seja, fazer parcerias. Então, tem 17 metas aqui, pesquisem, né, com o objetivo do desenvolvimento sustentável, ou só ODS, que vocês vão encontrar isso. É um programa da ONU, né, eu faço parte dele, do que tem aqui em Barueri, desde 2014, que ainda não era o ODS, era o ODM, que era o Objetivo do Desenvolvimento do Milênio. Daí, em 2015, passou
Estamos tentando, né, trazer aqui para Jandira, já veio uma vez e não caminhou, vamos ver se caminha dessa vez. Talvez vocês vão entender já já o porquê que eu estou falando nisso, né? Em Jandira, Conselho do Meio Ambiente, estou lá no Conselho do Meio Ambiente, então foi lá que a gente trouxemos aqui para Jandira o ODS para ver se ele está, se a gente consegue colocar aqui em Jandira. Parque Ecológico em Jandira, né? Tal do Parque Pedra Bonita, que fica na rua Itaberaba 130, aqui em Jandira, o único parque que temos na cidade, precisamos conservar, saindo daqui e correndo para lá para fazer uma oficina para crianças, se alguém quiser levar, 10h30, que é a Semeando Sabedoria, que é uma oficina que eu faço para crianças, para ensinar as crianças a plantar uma semente. E aí a gente fala de outras coisas, de alimentação saudável, de resíduos para essas crianças. Esse é o meu telefone, se alguém quiser e precisar aí de informações, né? Temos aí, a gente precisa sempre trabalhar, né? Quando eu falei do nosso copinho aqui, esse simples copo, ele tem um nome certíssimo, descartável, porque ele não é reciclável, né? Então é importante a gente lembrar disso, da gente tentar substituir eles por outros copos, né? Lá no Centeio de Luz, da Casa Espírita do qual nós trabalhamos, desde ontem a gente já substituiu por copinhos, tanto os copinhos de água, como os copinho de água fluidificada que usam, e esse por copinhos de papel. Precisamos fazer alguma coisa. Estou sempre à disposição. Que Deus nos abençoe. Sempre precisamos, a cada dia, fazer o melhor. Sei que eu estou estourando meu tempo, mas é aqui, como eu falei, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Diz o seguinte, item 8. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar a sua produção, segundo as leis de justiça, caridade e amor ao próximo. Precisamos pensar nisso. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos. E assim, Deus, Jesus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade. Oportunidade esta que estamos aproveitando nessa manhã de domingo. Agradecemos pela oportunidade. Agradecemos por estarmos aqui com nossos próprios esforços. Abençoe-nos, Deus, a cada um de nós, aos nossos lares. Abençoe o nosso mundo. Abençoe a cada uma das pessoas que tem a sua maior necessidade. Agradecemos a equipe espiritual responsável por essa casa e a equipe espiritual responsável por este trabalho. Que tenhamos uma semana maravilhosa de paz, de harmonia, de trabalho e de aprendizado. E um bom retorno para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus.